Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma importante temática para as nossas redes sociais. Você que me acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Aula extremamente importante, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Lei Complementar 153 de 2016. Vamos lá, vamos aprender. Tamo juntos. Galera aí de Sergipe, vamos nessa. Prof. Alan Vinícius na cabeça. Vamos lá? Olha só, preste atenção aqui comigo, para que a gente possa entender como é que acontece a natureza jurídica dos aspectos atinentes aos servidores públicos municipais. Então é importantíssimo que nessa primeira aula a gente concentre na ideia da natureza jurídica. Nós precisamos entender exatamente a seguinte linha. Olha só, quando a gente pensa em um agente público, esse agente público, ele vai receber esta condição se ele tiver algum tipo de vínculo, neste caso aqui eu vou citar com o município, para que a gente possa relacionar especificamente a parte atinente ao município de Aracaju. Então, o agente público é quem possui vínculo com o Estado. Quando eu falo com o Estado, aí é em sentido amplo, pode ser com a União, com o Estado de Sergipe, com o município de Aracaju, independe, tá certo? Então, se teve vínculo com o Estado, é considerado um agente público. Combinado? Legal. Seguindo esta linha, esses agentes públicos, eles podem ser de diversas naturezas. É aí que a gente subdivide em duas categorias, que eu vou chamar aqui de categorias principais. Nessas categorias principais, o que é que nós vamos ter? Nós temos os agentes políticos. E além dos agentes políticos, pode aparecer na sua prova os agentes administrativos. Ora, ora, ora. Então, além dos agentes políticos, existem os agentes administrativos. O que é que a gente vai elucidar aqui? Existe uma diferença extremamente importante para que você saiba o enquadramento do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ou seja, da Lei Complementar 153 de 2016. O que é que eu preciso que você enxergue? Que quando nós mencionamos a expressão agentes políticos e penso especificamente no âmbito do município de Aracaju, qual é o raciocínio que você vai ter? Primeiro detalhe, a gente vai raciocinar as mais altas autoridades, tanto do Poder Executivo, quanto as mais altas autoridades do Poder Legislativo. Então, este ponto é de extrema importância para que você consiga enxergar como é que o nosso sistema jurídico funciona. Então, primeiro detalhe, quando a gente raciocina um município, nós não temos o poder judiciário, tá? Não existe. Quando pensamos em municípios, não é só o município de Aracaju, tá certo? Não existe poder judiciário. Isso tem que estar claríssimo na sua mente, está fora completamente, tá? Então, quando a gente raciocina assim, ó, poder executivo e raciocina poder legislativo, o que é que a gente deve analisar? Sempre assim, a configuração do poder executivo, ele vai se dar através do chefe mais auxiliares diretos. Não pode esquecer disso. Chefe mais auxiliares diretos. No âmbito do Poder Legislativo, nós temos os membros que são representantes da Câmara Municipal. Seguindo esta linha de raciocínio, quem são esses membros que representam a Câmara Municipal? Nós temos aqui os
vereadores. Então, os vereadores são considerados como agentes políticos. Por que políticos? Aqui nada tem a ver com política partidária, tem a ver com o processo de gerenciamento, tem a ver com o processo de elaboração de políticas públicas. Tá certo? Alan, e quando a gente raciocina o âmbito do poder executivo, quando a gente pensa no chefe, quando a gente pensa nos auxiliares diretos, qual é a linha que eu devo seguir? Ora. Falou do chefe, você vai raciocinar o prefeito de Aracaju. No caso dos auxiliares diretos, o seu raciocínio deverá estar no âmbito dos secretários, municipais. Tá certo? Então não pode esquecer disso. Então quem nós temos aí na condição de agentes públicos do ponto de vista de agentes políticos? Nós vamos pensar no prefeito, nos secretários e vamos pensar aí no âmbito especificamente do legislativo, nos vereadores. Seguindo essa linha, o que não é considerado como um agente político, o que é que a gente já vai raciocinar? Aí a gente já vai pensar nos denominados agentes administrativos. Quando eu raciocino os agentes administrativos, nós não estamos pensando mais no processo de criação de políticas públicas. Nós estamos pensando no processo de executores, da execução de políticas públicas. Nesse sentido, para você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Aracaju, o que é que você tem que entender? Que vocês serão considerados como executores. Vocês estarão inseridos como agentes administrativos. Aqui a preparação não é para ser vereador, mas sim para ser um assistente administrativo, um analista legislativo, um assistente legislativo, um analista administrativo, um contador, um jornalista, enfim, você vai ingressar no quadro administrativo da Câmara Municipal de Aracaju. Tá certo? Então isso é muito importante. Quando a gente raciocina esses agentes administrativos, você vai pensar aqui em 3 grandes categorias e este cenário tem que estar muito claro na sua mente. Quais são esses 3 itens que você vai aqui raciocinar para que você não perca a questão? Então nós temos quem aqui? Nós vamos pensar nos servidores públicos. Além desses servidores públicos, quem é que a gente vai pensar mais? Além dos servidores, a gente vai raciocinar o cenário dos empregados públicos, assim como a gente vai raciocinar a presença ainda dos temporários. Servidores públicos, empregados públicos e temporários. Não esquece, no âmbito do município de Aracaju, o que é que você vai raciocinar? Empregados públicos são aqueles que desempenham um ofício onde, Alan, nas empresas públicas municipais e nas sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, se eu pego uma empresa pública municipal relativa a Aracaju, nós teremos um empregado público. Não é a linha, não é o âmbito de incidência da Lei Complementar 153 de 2016. Quando a gente fala desses servidores públicos, esses possuem uma lei própria de regência, diferente de quem é empregado público. O empregado público, que vai pegar justamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, são regidos pela CLT.
Consequentemente, eles são considerados como seletistas. Já quando a gente pensa nos servidores públicos, o raciocínio não é esse. Para os servidores públicos, existe um estatuto próprio. E o que é um estatuto, Alan? Quando a gente raciocina, então, esses servidores públicos, o servidor público, ele possui um vínculo específico com o município de Aracaju. Alan, e qual é especificamente a relação? Este vínculo surge de qual local? Esse vínculo surge de uma lei. Esta lei, ela serve para definir quais são os direitos do servidor público, serve para definir quais são os deveres, as responsabilidades, as vantagens, dentre outros. Aí a gente vai pensar no regime disciplinar, a gente vai pensar nas gratificações, na lei de vantagens, enfim. Que lei é esta, Alan? Esta lei é a Lei Complementar, que a gente na intimidade vai chamar de LC, Lei Complementar 153 de 2016. Então veja que esta lei ela serve para instituir todas as características dos servidores do município de Aracaju. Então, consequentemente, esta lei ela funciona como um verdadeiro estatuto. Daí se falar que aqueles que são regidos pela Lei Complementar 153 de 2016 são considerados como estatutários. Estatutários porque são regidos por um estatuto, que é uma lei própria. É diferente da CLT. Então, quando eu penso no servidor público municipal, não é a CLT, mas sim a Lei Complementar 153 de 2016. Alan, então, quando a gente raciocina esta lei complementar, nós devemos raciocinar o seguinte: nós devemos pensar na existência de uma abrangência. Alan, qual é a abrangência desta lei? Essa lei se aplica a quem? Qual é o âmbito de incidência desta lei? Então, a gente vai raciocinar que a Lei Complementar de número 153 de 2016, lembrando que é uma lei municipal, ela se aplica especificamente à administração pública direta e ela se aplica à administração pública indireta. Só que quando eu falo da administração indireta, só vai englobar as autarquias municipais. A legislação vai falar, inclusive, aquelas em regime especial, que são as agências reguladoras. Então, autarquias municipais e as fundações públicas municipais. Não pode esquecer disso. Tanto as autarquias municipais quanto as fundações municipais. Ô Alan, e se na prova vier as empresas públicas municipais e as sociedades de economia mista municipais? Elas estão fora. Eu já lhe disse que nesses casos o enquadramento se englobar empresa pública municipal e sociedade de economia mista municipal, aliás, não precisa ser municipal, se for estadual também, são todos os casos na condição de seletistas. Tá certo? Então, aqui, estatutários. Alan, e a administração direta? Aí a gente vai pensar tanto em órgãos do Poder Executivo quanto em órgãos do Poder Legislativo. Então, é muito importante que a gente raciocine que aqui se aplica tanto ao Poder Executivo quanto
ao Poder Legislativo Municipal. Beleza, galera? Gostaria de lhe convidar para que essa preparação ela seja cada vez mais intensa, tá certo? Então, algumas recomendações. Primeira, logo, nós temos um WhatsApp de dicas, que é o 984911908. Venha, se inscreva neste momento, tá certo? E peça, você vai dizer o seu nome e vai dizer que está se preparando para a Câmara Municipal de Aracaju e que deseja ter acesso às questões especiais do professor Alan Vinícius. Combinado? E aí a gente vai mandar através de um grupo que nós criamos exclusivo aí para você que está se preparando, tá bom? Além disso, nós postaremos aqui novas aulas atinentes a esta temática. Então se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações, tá certo? É um sininho que fica logo abaixo aqui da minha tela. Você vai ativar as notificações para que todas as vezes que eu subir um vídeo novo, automaticamente você tenha acesso. Beleza, galera? Então não esquece disso. Me segue lá no Instagram, é o @prof.alanvinicius, bem como o Acerte Concursos, é o @Acerte Concursos, que sem dúvida é o maior curso preparatório para concursos do Nordeste brasileiro. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!